Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de outubro de 2025. Em Donetsk, conflito entre moradores e tropas russas está se acirrando. Já estão lá no empurra-empurra, no bate e rebate, a situação está começando a ficar complicada e precária em termos do relacionamento entre o governo local e a população da cidade de Donetsk. E outro assunto é que o presidente, ou a presidente, do Banco Central Russo, a senhora Elvira Nabiullina, e alguns oligarcas, um clã, uma determinada facção de oligarcas, estão contra Putin. E já se assumiram isso em algumas posições que o Banco Central tomou, que ela conta com apoio de empresários, alguma coisa está mudando na elite russa e na direção econômica do país que está afundando. Eu quero convidar vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, aqui vocês vão ver a verdade, e isso é muito importante, esse fato. Quero também convidar vocês que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Vamos começar então com um conflito entre moradores e tropas russas na região de Donetsk. A situação já está fora de controle, na minha opinião, pelo que as informações que eu recebi, já está fora de controle do Kremlin. E isso é preocupante, né? O Kremlin não passa a não ter controle na região e as autoridades locais também. Aí eles só entendem uma coisa: repressão, repressão, repressão. Terror, terror, terror. Que é o que a Rússia sabe fazer para controlar as situações. Ela não sabe fazer outra coisa e ninguém está mais acreditando nem no governo central e nem no governo local, que é nomeado pelo ditador da Rússia, o governo local, né? Nos territórios ocupados, então, na região de Donetsk, a população está se tornando hostil às forças russas, à medida que a escassez de combustível, água, aquecimento e demais serviços estão piorando, mas principalmente combustível, água e aquecimento, porque já está frio e o aquecimento ele é usado direto quando esfria, mesmo que não tenha neve, né? A neve não é, o aquecimento não é por causa da neve, é por causa do frio, né? Frios de 0 graus e já estão acontecendo. É muito importante destacar que pode haver problemas por causa do que está acontecendo com a temporada de aquecimento na região de Donetsk, ou seja, com a temporada do frio, né, com o aquecimento. A crise de combustível está crescendo, lá não está chegando combustível. As regiões de Zaporizhia, Luhansk e Crimeia também estão no topo dessa lista das preocupações do Kremlin, do acirramento da hostilidade às forças russas, à administração russa. Onde a mais exacerbado está em Donetsk, né? A situação, em alguns casos, ela é meio complicada, porque lá eles têm que trazer água, que não está vindo. E também tem que trazer água e tem que trazer gasolina, né? E nos outros locais não tem um problema tão gritante com água, mas em Donetsk tem, né? E os russos não podem permitir, numa avaliação minha, assim, né, duas grandes crises ao mesmo tempo. Então ali a situação está pior, né? Nas outras partes a situação é principalmente combustível, mas ali é água e combustível. Senão, o medo é que a sociedade entre em erupção. Vai ser um vulcão ali e vai dar quebra-quebra, pode dar pancadaria e vão se enfrentar e pode ser que haja mortes ali do mesmo lado. Isso enfraquece as forças russas dentro de Donetsk e principalmente dentro da cidade de Donetsk, que a maioria da população mora ali. E eles têm que evitar isso e parece que está ficando difícil. Porque já houve confrontos com a polícia da população, entendeu? Inclusive a capa, eu estou publicando ali na capa, é um empurra-empurra entre as forças russas e a população de Donetsk. De acordo com o chefe do Centro de Estudos da Ocupação de Donetsk, a situação socioeconômica nos territórios ocupados está de fato piorando, sem sinais de melhora. Eu falei que era o chefe do Centro de Estudos da Ocupação de Donetsk? Não, é da ocupação de todos os territórios ocupados. A Ucrânia tem um chefe que acompanha isso. O sentimento público, mesmo entre aqueles que eram ambivalentes, está mudando a favor da Ucrânia. Então aquelas pessoas que estavam pró-Rússia, né, achavam que ia bem, que a Rússia ia melhorar tudo, já mudou, né?
E, inclusive, não, uma coisa que não acontecia nesses 3 anos e 8 meses, passou agora nos últimos 2 por causa da crise da água, que começou primeiro e agora com a gasolina, começaram pichações que estão aparecendo em Donetsk, fora a Rússia, fora Putin, coisas assim. Então, isso não é bom para os russos e eles estão preocupados. E as pessoas em Donetsk começaram a escrever e a dizer abertamente que odeiam os russos, querem que os russos vão embora e que preferem o governo ucraniano, que antes com a Ucrânia era melhor. E eu acho que os russos estão recebendo o que merecem, né? E eles estão com medo da população, que é desarmada, né? Em outras palavras, as pessoas estão voltando seus pensamentos sobre a Ucrânia, o que eu acho que isso ajuda a facilitar a desocupação dos territórios à medida que essa guerra for andando, porque eles não têm como resolver o problema da água ali, principalmente, e nem do combustível. Não só ali nessa região, mas em toda a Rússia, o problema do combustível está crítico, e principalmente que eles estão passando a importar agora o combustível. Em conversa com o ditador da Rússia, o líder de Donetsk, né, que eu chamo aqui o líder dos terroristas da República Popular de Donetsk, ele destacou as seguintes razões principais para a falta de água no sistema central de abastecimento das áreas ocupadas. Primeiro, ele falou, 50% da água vinha, mas ela está atualmente fora de serviço. O nome do cara é Pushlin, né? O sobrenome dele. O primeiro nome eu não me lembro. E ele diz, a Ucrânia impôs um bloqueio de água. Mentira. A Ucrânia nunca impôs bloqueio de água para Donetsk e para nenhuma região. Eles bombardearam o reservatório na tentativa de avançar e que o reservatório estourasse e inundasse e os soldados ucranianos morressem afogados. Não aconteceu. Aconteceu o bombardeio, toda a tubulação que levava para Donetsk e algumas outras localidades foi destruída e não tem mais água. E a água está secando, né? Aí ele disse, outros 50% vinham dos reservatórios de reserva, como se sabe, secaram no atual ano de 2025 devido ao calor. Só está falando bobagens, que isso nunca aconteceu antes. Ele conversando, foi lá em Moscou, beijar a mão e passou essa pauta para o Putin, né? Redes de abastecimento de água que não eram reparadas desde a década de 90 e que estão se deteriorando ainda mais devido ao uso irregular. Mentira também. A Ucrânia fazia manutenções constantemente. Então, o que a gente pode ver aqui, que essas razões que ele citou para o abastecimento precário de água, por exemplo, e é um total desrespeito, mostra, por Moscou e pelos líderes locais nomeados pelo ditador da Rússia, às necessidades básicas dos moradores em Donetsk. Os ocupantes russos criminosos não estão envolvidos nos serviços públicos e com a finalidade de resolver os problemas. Destruição em decorrência das hostilidades na frente de batalha, tubulação de água no que vem do rio Siversky Donetsk, passava pelos locais das batalhas mais ferozes, em Bakhmut, Chasiv-Yar e Toretsk, é que trouxeram esses problemas decorrentes da destruição por causa da tentativa fracassada de avanço do exército da Rússia, que não raciocinou os comandantes em campo, não raciocinaram que aquela tubulação servia para abastecer a população das cidades. Enquanto isso, os oligarcas financeiros lá em Moscou, bonitinhos, liderados pela senhora doutora Elvira Nabiullina, doutora em economia, se rebelaram contra uma nacionalização que o ditador da Rússia está fazendo. A onda de nacionalizações de empresas privadas afetou 50 bilhões de dólares em ativos e se tornou a maior redistribuição de propriedade na Rússia desde a década de 1990. Agora levanta questões junto ao Banco Central, né? Porque o governo nacionalizou para ele, né? O Banco Central concluiu que diversas transações envolvendo a apreensão de empresas pelo Estado violaram os direitos dos acionistas minoritários, relata a Reuters, citando fontes familiarizadas com a situação. Ou seja, eles ouviram pessoas de dentro sobre esse assunto. Segundo fontes da Reuters, alguns funcionários do Banco Central e do Ministério das Finanças questionam o processo de nacionalização que vem como um retorno a uma economia de comando ao estilo soviético. Ou seja, a Rússia, que tinha progresso, via indo bem, está voltando à era da fome soviética, né? Segundo
Três fontes. O Banco Central iniciou um processo administrativo contra Rosimutchestvo. É uma agência federal subordinada ao Putin, que administra a propriedade estatal russa. O motivo foi a nacionalização de uma empresa chamada Yuzhral Zoloto. É uma empresa, Zoloto é ouro, é uma empresa que cuida do mercado de ouro, né? O Estado assumiu 67,8% das ações pertencentes a Konstantin Strukov, mas não emitiu uma oferta de compra obrigatória dos acionistas minoritários. Ela tem que fazer uma oferta de compra. Se algum dos acionistas minoritários quisesse, teria direito a comprar antes do governo. Ele não seguiu a lei russa, ele não está seguindo para nada e está também fazendo a nacionalização de outras empresas. A lei russa sobre sociedades anônimas exige que novos proprietários de ações acima de 30% façam uma oferta de aquisição no prazo de 35 dias após a mudança de propriedade. E o Banco Central também insiste que o Estado cumpra essa lei, oferecendo uma oferta de aquisição aos acionistas, incluindo aqueles que compraram as ações dessa empresa que eu citei em 2023, né? As ações do Estado, no caso dessa empresa, estão minando os últimos vestígios de direitos de propriedade privada na Rússia. E outras empresas também foram nacionalizadas no mesmo estilo, né? Segundo a fonte falou para a Reuters. O Estado efetivamente desvalorizou as ações de investidores privados que compraram ações no mercado aberto, na Bolsa de Moscou, mais especificamente, e não tinham nenhuma ligação com o processo judicial nenhum, não tinham nada, né? E nenhuma ligação com o antigo proprietário da empresa, então não tinham nada relacionado à empresa, né? Aproximadamente 10% das ações da empresa só que estão em circulação. E, na realidade, ninguém quer comprar essas ações agora, existe um impacto negativo na Bolsa de Moscou também, reclamações, inclusive dentro do próprio Banco Central, que é onde isso tudo vai ecoar lá dentro, está ecoando, né? Os donos a longo prazo para a economia decorrentes de tais ações superam em muito benefícios de quaisquer bilhões que elas aprendam, segundo a Reuters. A Bolsa de Moscou apresentou uma queixa ao Banco Central, após o qual o regulador, por sua vez, acusou a Rosimutchestvo de violar a lei. Ou seja, a situação está preta. Eu acho que eles entraram com essa ação sobre esse caso específico e não contra o problema econômico maior que paira sobre a Rússia, para não confrontar muito direto com o ditador da Rússia. Mas essa aí é um começo, é uma entrada relativa a essa empresa e algumas outras empresas nacionalizadas de uma maneira ilegal para o governo poder obter o controle sobre os ativos destas empresas, sobre o lucro dessas empresas e principalmente sobre o dinheiro dessas empresas. E hoje quem está controlando, quem manda lá dentro são prepostos nomeados pelo ditador da Rússia. E tem lá uma Margarita Shulgina, que ela é uma advogada, e que ela acredita que o Estado não deve emitir uma oferta pública de aquisição obrigatória aos acionistas minoritários, visto que não é o adquirente da participação acionária em uma transação de mercado e não será o comprador final, mas é e foi. É uma roupagem, é uma máscara que o Estado não está comprando, mas na realidade ele não comprou, ele apropriou sem pagar o valor exato na época do valor das ações na Bolsa da Rússia. E com base na prática atual e na lei, a oferta pública ela é obrigatória na Rússia. Ela tem que ser enviada aos minoritários, para eles podem até vender a participação delas ao novo comprador. E ele é obrigado a comprar daí, se ele estiver comprando a maior parte. Ou ele tem que dar o direito, se eles escolherem, também de parte das ações serem vendidas para o acionista minoritário. Então, na realidade, essa é a situação hoje na Rússia. Está começando, um confronto, na realidade, com o ditador que determinou a revelia da lei a fazer dessa maneira e com isso incorporou muitas empresas e o plano parece que é incorporar mais empresas ao sistema soviético,
voltando novamente à desgraça econômica da Rússia, como foi todo o regime criminoso soviético, nas mãos dos comunistas, e assim também, se ele continuar, será na mão dele. Então ele, pelo menos, pode dizer que seria o grande imperador da antiga União Soviética que ele está tentando restabelecer. Não vai conseguir, só vai fazer nas repúblicas russas atuais, porque não vai conseguir anexar a Ucrânia e mais nenhum outro país, porque o mundo já viu e está se posicionando contra, e as tropas ucranianas estão mostrando que nunca será possível ninguém anexar a Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Fortaleçam o canal, se inscrevam e recomendem o vídeo para as suas redes sociais. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.